Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Quantas vezes você já teve que escolher a conta que iria pagar? Talvez pegou uma moeda, jogou para o alto, cara e coroa, para saber qual que você ia escolher. Você já teve aquela fatura de cartão de crédito que veio mais alto do que você ia pagar? Ou quem sabe você entrou no cheque especial e não sabia como resolver isso rapidamente? Bom, se você tem alguma dessas questões ou não, você pode continuar aqui, porque você vai poder também ajudar outras pessoas. E o tema nosso hoje vai ser cuidado com o uso do dinheiro e consumo consciente. E nesse podcast eu estou com dois convidados. Tá vendo aqui? Que é a Aline, seja bem-vinda, Aline, e também o Léo, seja bem-vindo. Então, obrigado. Conta um pouquinho pra gente, né? Quem são vocês? São membros da Oitava Igreja, eles vão poder detalhar, né? E eles estão aqui para nos ajudar a falar sobre esse tema de finanças nesse episódio e também no próximo episódio. Então vai lá, Léo. Você, como homem, começa a apresentação. Beleza. Eu sou o Léo da Aline. Eu sou a Aline do Léo. Vai ter o beijo ou não? Não? Tá bom. É porque... Tá bom. Ah lá, dá a mão. Muito bem, muito bem. Bom, eu sou especialista em gestão de projetos. E hoje eu estou trabalhando como consultor financeiro, planejador financeiro, então eu mexo com essa área. E aqui na Oitava, eu sou um dos líderes do CRAU, que é o Estudo Financeiro Bíblico, que a gente tem aqui todo semestre, tem uma turma. Muito bem. Começou uma essa semana, inclusive. E estou junto com a minha esposa nessa empreitada, nessa jornada com o pessoal. E você, Aline? Fala aí. Bom, eu estou formada em administração. Eu tenho uma pós em gestão de negócios e uma pós de gestão com ênfase em finanças. Sim. Só que eu atuo hoje como confeiteira. Gente, só faz doce assim, maravilhoso. E ela tem que ser assim, matéria-prima de qualidade. Tem mesmo. E eu tô junto com o Léo na liderança aí do CRAU, que é o curso de Finanças Bíblicas. Muito bom. Gente, eles são assim, líderes dedicados. Então, estudam o assunto, vivem o assunto e amam o assunto. Mas mais do que isso, eles colocaram a vida deles para poder ajudar outras pessoas com uma maneira de agradar a Deus naquilo que eles fazem. Entendem isso como um ministério. Então, se você tem interesse em desenvolver-se nessa área de finanças, está aqui um casal para você procurar fazer o curso com eles e aprender a organizar a sua vida, seu casamento, sua família, seu dinheiro. Mas aqui eles vão poder falar várias coisas para a gente que vai nos ajudar a tratar desse tema. A gente sabe que o dinheiro é parte necessária de toda a família, né? A Bíblia deixa clara que o dinheiro não pode ser o nosso senhor. Exato. Contudo, a gente precisa dele. É onde ele entra como nosso servo. Então, tem uma pesquisa que diz que muitas pessoas estão endividadas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse endividamento no nosso país e como que as pessoas facilmente caem nessa rede da dívida. Hoje acho que está por volta... Pessoas endividadas, hoje famílias endividadas está por volta de 79%. 79%. Mais ou menos isso. Umas dessas, 29% não tem condições de pagar, então elas estão inadimplentes. E geralmente acontece pelo próprio comportamento da pessoa. Sim. Então assim, falta um pouco de organização, então faz muita conta de cabeça, acha que tem a conta, tem o dinheiro lá, mas aquele dinheiro já está destinado, por exemplo, para uma conta de luz, uma conta de água, mas pelo dinheiro estar lá na conta corrente, vai lá, gasta com alguma outra coisa, um presente, alguma coisa para si mesmo, e depois fica apertado, aí tem que usar o cartão de crédito. Tem gente que usa o cartão de crédito como extensão do salário, então Como é que é esse negócio da extensão do salário? Ela enxerga, por exemplo, eu recebo R$2.000 de salário. E aí soma com 2.000 de cartão. Pô, vai ter os cartões aí que o salário tá alto. Então quando vai gastar, gasta considerando 4.000. E não prevê que tem que pagar isso aí. Exatamente. Depois ele não ganha isso tudo. Né? Não. E também, muitas vezes, o capitalismo ele se sustenta pelo crédito. Sim. Então isso é natural. Só que você tem que ter um planejamento em cima disso. Infelizmente, muitas famílias não têm isso. Então vai financiar um carro
não considera que o carro tem manutenção, tem gasolina, só considera aquela parcela do financiamento no mês. E aquilo vai acumulando. Pra você ter ideia, o carro é uma coisa interessante, porque quando amigos, ainda mais jovens, né, resolvem viajar juntos, eles dividem o quê? A gasolina. Só que o carro não gasta só gasolina. Não. Né? Eles ajudam a pagar a gasolina e o pedágio, né? E o cara tá lá com o carro dele desgastando geral. Então tem óleo, tem freio, tem pneu, né? E tudo isso também vem na conta junto com o carro. Vira sim. Né? Então, hoje em dia, muita gente você tem a opção, por exemplo, de alugar um carro. Que às vezes sai mais barato você comprar um carro justamente por causa dessas contas. Sim, dependendo do que você vai fazer, né? Do uso e tal. Quando você for pôr essas contas no papel, você vai ver que sai mais caro você manter um carro do que alugar. Por exemplo, se você usa o carro para algum tipo de trabalho, o Uber, por exemplo, o pessoal costuma alugar. Tem outra conta também que todo mundo esquece, porque paga só uma vez no ano, que é o IPVA, IPTU. Exato. Né? Ó, isso é tão sério que eu queria vender meu carro. Depois que eu paguei IPVA, eu não quero vender mais, eu paguei IPVA, ué. Já tive que pagar, agora vamos ficar com ele, né? Vamos ficar com ele. Então, tudo isso, eu diria que a base é a falta de um plano financeiro mensal ali para a família e ter consciência de quanto que está gastando e quanto que recebe. Então, isso acaba dando um certo descontrole, a pessoa recorre a cartão de crédito, a empréstimos, porque não tem, claro, não estou falando daquelas famílias que estão, por exemplo, em situação precária. De vulnerabilidade. Sim. O dinheiro, ele tem um valor, né, embutido nele. A inflação faz com que talvez R$50 hoje não vai comprar as mesmas coisas daqui 2 anos, 3 anos. Na verdade, R$50 já comprou muita coisa, né? Hoje você já não compra tanta coisa assim. E às vezes, eu vi isso com meu próprio filho, né? Crianças em especial, eles não sabem quanto que vale o dinheiro. Não. A não ser que você os ensine. E me parece que alguns adultos também não sabem não, sabe? Porque é o seguinte, eu cheguei a fazer algumas contas, muitas vezes, mais ou menos assim, eu quero comprar uma roupa, né? Quantas horas de trabalho ou dias para poder ter essa roupa? Dependendo de quanto uma pessoa ganha, ela diz, 20 minutos do meu trabalho, eu compro essa calça, essa camisa. Mas dependendo, outra pessoa vai dizer, gente, eu tenho que trabalhar 3 dias para comprar essa camisa. Então, a pessoa pensar em quanto é o valor do dinheiro dela, eu acho que é uma coisa muito interessante para ela tomar algumas decisões, né? Não é que ela vai se privar, sim. Mas pelo menos ela vai ser consciente. Você traz um relativismo ali e traz mais opções para tomada de decisão. Sim. Então, quando você faz dessa forma, fica mais fácil a tomada de decisão e até para você realmente perceber se vale a pena ou não. Então, uma das coisas que a gente geralmente instrui os alunos lá é que quando você for comprar alguma coisa, você perceber se aquilo ali realmente vai te trazer algum tipo de valor, assim, algum benefício, se você realmente precisa, ou se você pode adiar, por exemplo, eu junto o dinheiro, se for alguma coisa nesse sentido, e ter essa noção, assim, de, para eu conseguir, sei lá, comprar uma pizza, eu tenho que trabalhar 2 dias. Meu Deus, pizza é caro. Ajuda você a tomar esse tipo de decisão, sim. Lá em casa, eu e Léo, a gente faz esse exercício. Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente sempre consulta um outro para ver se aquilo realmente vai ser necessário. Por exemplo, o Léo, ele trabalha home office. Sim. Né? E ele me perguntou uma vez, eu quero comprar um microfone profissional para fazer reunião. Aí eu virei para ele e falei assim, pra quê? Se o do notebook é extremamente útil, te atende, não faz sentido. Aí ele virou para mim e falou assim, realmente. A não ser que fosse fazer um podcast, né? Precisa de um... A intenção é deixar ser claro ali para as pessoas, mas conversando com ela, a gente viu que não era o momento, por contas financeiras mesmo, que eu poderia juntar mais para frente comprar caso fosse necessário. Então, assim, para um casal é importante ter esse tipo de conversa. Porque tem hora que a gente não é uma necessidade, é um desejo, né? É uma vontade. É um capricho. E chega uma hora que talvez tenha que ter um equilíbrio também, quando o casal vai dizer, vou deixar ele ter esse brinquedo aí, né? Mas na hora certa, né? Exato. Tem um momento certo. Bom, tem um versículo que diz assim, dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Isso aqui é Provérbios 13:11. Na revista atualizada está assim, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento.
Esse versículo aqui é para a gente poder se posicionar um pouco sobre a importância do trabalho, a gente vai falar isso em outros podcasts também, para você acumular riquezas, bens. E como isso também tem que ser intencional. Você já ouviu aquela frase, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Por mais que a gente contrapõe isso com a Bíblia, porque diz que Deus fez chover pão do céu. Então, de alguma maneira, do céu veio o alimento, né? Mas a ideia é que se você não pensar, se você não trabalhar, se você não tiver um planejamento, você vai viver situações complicadas financeiras, né? Não há de se esperar que você vai abrir lá o seu armário, sua despensa e, encheu de ontem para hoje. Uma árvore pode fazer isso, né? Você planta lá uma árvorezinha, não tem muito fruto e daqui uns dias você vai lá, tá cheio de fruto. Mas armário não dá não, geladeira também só some. As coisas não multiplicam lá dentro, então só some. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre organização de finanças. E aqui está o know-how deles, né? Organização, como organizar as finanças, quais são as etapas importantes. Então, muitas vezes eles vão estar falando aqui sobre como isso acontece para um casal, para uma família. Mas é lógico, isso é perfeitamente aplicável para você que mora sozinho, ou você que ainda mora com seus pais. Você devia participar de alguma coisa da sua casa, você que já está maior de idade, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como organizar. Conta aí um pouco da experiência pessoal de vocês no que diz respeito à organização financeira. Eu sei que o Léo é bem organizado, sabe? E eu não sou tão organizado assim, não. Apesar de ter muita coisa organizada aqui, mas ele na planilha. Vai poder ensinar um pouco e até pessoas que não são muito organizadas devem aprender para se organizar melhor. Eu tenho um exemplo bom porque eu comecei com 15 anos. Que foi quando eu precisei quando eu precisei viajar, eu não tinha, minha mãe não podia pagar, infelizmente, e aí comecei a pegar um trabalho numa lanchonete, aí eu comecei a ter dinheiro e eu comecei a olhar para isso, para organizar, para poder fazer minha viagem. Então eu venho desde essa época já organizando, olhando como que faz. Então eu peguei da fase solteira, né, até a fase de casado. É basicamente a mesma coisa os passos. Então primeiro você tem que fazer a lista dos seus gastos. Sim. O que geralmente acontece que eu já vi, assim, pelo menos alunos lá do nosso curso, é que eles pegam uma planilha pronta e tentam encaixar na planilha. Ou pegam um aplicativo e tentam encaixar no aplicativo. Você tem que fazer justamente o contrário. Você tem que pegar primeiro os seus gastos, anotar lá, e depois classificá-los. Sim. O que as pessoas tentam fazer pega já as categorias e deixar lá montado. Então, às vezes fica muito sobrecarregado, porque aparece uma categoria lá que a pessoa não usa e tenta usar. Então, você tem que fazer o contrário, porque fica mais simples. Você pode simplificar, ao invés de colocar, por exemplo, água, luz, telefone, internet, você coloca só casa e coloca tudo junto. Mas como é que vocês fazem? Vocês anotam tudo? A gente anota tudo. As pessoas tudo. deveriam anotar tudo? Como é que vocês aconselham isso? Você tem que anotar todos os seus gastos, pra você ter noção. Do que gasta. Do que gasta. Os gastos que são fixos, assim, todo mês tem aqueles gastos, com o tempo você já vai saber aquilo de cabeça. Sim. Aí você não anota tanto. Aham. Aí você anota só os gastos, assim, foi na padaria, foi no supermercado. É que às vezes não é que você não possa ter isso, né? Mas vai pingando os gastos e às vezes a gente não sabe de onde foi, né? Ah, parece que é igual quando você faz a compra, que você pega um monte de coisa baratinha e no final, deu isso tudo, lógico, soma, né? A soma faz isso. Quando você está começando com esse hábito de anotar, o interessante é, assim que você gasta, você vai lá e anota tudo. Sim. Né? Isso, além de te ajudar a anotar realmente tudo, vai te gerando uma disciplina. Porque para fazer esse tipo de coisa, você também precisa de disciplina. Sim. E hoje é até mais fácil, porque antes, quando se falava de anotar, você tinha que sair com um caderninho para poder anotar, né? Ou ir pegando as notinhas, né, para poder anotar. Mas quando você pagava com dinheiro, então, mais difícil. Hoje todo mundo tá com o celular na mão. Então a planilha você consegue anotar ali, consegue mandar um WhatsApp para si mesmo, dizendo quais são os gastos. Eu conheci casais que têm uma conta comum entre eles, assim, um grupo entre eles, para isso. Gastos da família. Aí quando um gasta, fala, comprei não sei o quê. Aí eles vão e ali eles têm um histórico de como eles gastaram, que já chega ali com data, com hora, né, e as informações. Exato. E aí é só você pegar um dia ou da semana ou do mês para organizar isso. Não adianta nada, anotar e deixar pra lá, né? Então você tem que anotar
Depois tem que organizar essa informação. Muito E bem. é importante no final do mês você rever isso para ver se faz sentido. Por exemplo, no meu caso, antes da pandemia eu trabalhava no escritório no centro de BH. Eu tinha o Spotify pago porque era 1 hora de ônibus, eu ficava escutando música. Quando a pandemia veio, eu comecei a trabalhar em casa. Então, o Spotify eu cortei porque eu não usava mais. Eu não tinha aquele tempo mais para usufruir do Spotify. Então, deixou de fazer sentido. Esse tipo de análise é importante para a família ou para o solteiro fazer no final do mês, por exemplo. Bom, tem um versículo da Bíblia que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, a Bíblia fala muito sobre contentamento, né? E a gente encontrar em Deus a completude para a gente. Isso não significa, obviamente, né, que a gente vai... eu vou viver na pobreza, né? Porque muita gente acha que ser pobre ou buscar a pobreza é mais digno aí da fé do que você buscar riqueza. E não é uma coisa nem outra, né? A Bíblia diz que nós temos que ser bons mordomos com o dinheiro que a gente tem, com os dons que recebemos, e precisamos contribuir. Afinal de contas, todo trabalho é um serviço que você presta a outra pessoa e abençoa, né? Mas o que está trazendo para a gente é que a gente tem que saber se ajustar diante das necessidades que a gente tem, e isso não vire uma murmuração no nosso coração. Até porque termina assim: tudo posso naquele que me fortalece. E você sabe, muita gente usa esse versículo aqui errado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É mesmo? O que você fez? Comprei um carro sem ter dinheiro, né? Porque tudo posso. Não é isso. Que Deus proverá. Deus proverá. Tudo bem, Deus pode prover, mas o que está dizendo aqui é que você pode passar por momentos difíceis, você pode passar por momentos com mais generosidade, abundância, e em todos os momentos você vai ter o fortalecimento de Deus. Passando pelo momento difícil, você tem Deus te fortalecendo. Aí você pode dizer: olha, posso tudo, porque quem me fortalece é Deus, não é o dinheiro e tudo mais. E em cima disso aqui, a gente quer falar sobre algo importante, que é: não gaste mais do que você ganha. Exato. Parece até esquisito. Como que alguém pode gastar mais do que ganha? Se você enche um copo d'água, você não pode beber mais água do que o copo tem. Mas parece que nas finanças essa regra não se aplica. Não. É o que eu falei ali do cartão ser extensão do salário. É justamente isso. É gastar além do que recebe, muitas vezes tem nisso. Tem aquela frase que o pessoal fala que é viver um degrau abaixo. Sim. E é justamente isso. É você não gastar mais do que você recebe e tentar gastar ainda um pouquinho menos para você ter uma sobra, para você, por exemplo, juntar para um objetivo, ou juntar para uma aposentadoria, por exemplo. Então, a ideia é que você gaste, por exemplo, uns 90%, digamos assim, do seu salário com as coisas que você tem, e uns 10% você guarde. Ou, se puder, mais, melhor ainda, de 10% a 30% é algo bacana. E, como o próprio versículo fala, isso não quer dizer assim, no caso do contentamento, você pode estar contente, você tem que agradecer a Deus e estar contente por tudo que você recebe. Então, por exemplo, pegando o exemplo lá do carro, eu posso ficar contente com o meu carro, mas não quer dizer que eu não possa desejar ou querer um carro melhor. Mas aí você faz com um planejamento. Com planejamento. Você não vai comprar, financiar, colocar você em dívida achando que lá na frente Deus vai te prover. Então, inclusive a Bíblia fala que Deus vai te dar o essencial, que é comida, roupa e casa. Esse é o essencial. Carro não é. Então, se for querer um carro, você tem que realmente planejar. Não tá, então, nas promessas de Deus. Vou te dar um carro. Não. Vou te dar uma Ferrari. O legal é que, se você for pegar a palavra prosperidade, ela quer dizer ausência de necessidade. Isso. As pessoas colocam a prosperidade como se fosse uma riqueza, assim, tipo, igual Salomão teve. E não é esse o caso. Até porque não foi todo mundo rico igual Salomão. É claro. Essa questão é muito importante. O contentamento, a prosperidade é muito ampla na Bíblia. Porque não é só dinheiro, né? Fala sobre família, fala sobre até intimidade do casal, prosperidade. Então, assim, prosperidade abrange muitas coisas, mas esse conceito de não sentir falta de nada é muito legal.
Então, ir viver contente, a gente pode viver contente em todas as fases. Porque se a gente achar que só vai ser contente quando tiver chegar num patamar tal, a gente vai perceber que quando a gente chegar lá, se a gente chegar, né, a gente não vai ser contente. Porque existe uma semente de ambição no nosso coração que não está sendo saciada. E a gente precisa aprender a viver bem em todas as fases. Então, como todo casal, eu acho que eu tive isso na minha vida. Graças a Deus, que foi uma progressão. E eu posso dizer que eu fui feliz em todos os momentos. Todos os momentos, né? Tendo uma condição mais difícil, mais limitada, mas a gente viveu o máximo, a gente casou e a gente tinha pouquíssimos recursos. Então não dava para sair para comer fora, não dava para ir em cinema, só que a gente improvisava, fazia pipoca em casa, assistia TV em casa, que era as TV de tubo ainda, né? Alugava um DVD. E assim fazia, né? E quando sobrava ou dava, a gente comia um cachorro-quente da esquina, que isso é uma coisa que a gente gostava muito, de comer de vez em quando um cachorro-quente. Em Friburgo a gente chama de podrão, né? A gente ia comer um podrão, que são esses fast foods, né? Podrão, pois é. Então, dá pra gente poder aproveitar cada fase da nossa vida e ser feliz no presente momento. Isso não não impede que a gente sonhe de dar um passo, ir mais longe. Exato. Naturalmente, todo mundo faz isso. Sim. Tem uma projeção para o futuro, né? E a gente vai dirigindo para lá. Mas a gente não pode ficar na cabeça, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu não sei o quê, o dia que eu ganhar na Mega Sena. Não sei se a gente vai tratar desse assunto, mas a gente conversou antes do programa, né? Porque não é o dinheiro que satisfaz a gente, né? E a gente tem que tomar cuidado porque a gente vive numa sociedade onde a ostentação é o que é pregado. Sim. Né? Quanto mais você tem, melhor. Quanto mais você tem, mais feliz você vai ser. E a gente sabe que não é bem assim. É verdade. Né? Então, isso pode levar a gente a murmurar, a ficar insatisfeito com Deus. Isso pode até enfraquecer a nossa fé. Sim. Né? E o que eu gosto muito desse versículo é que ele fala, porque aprendi a viver contente. Então, é um aprendizado, não é uma coisa assim, natural da gente. Então, todo dia a gente tem que lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é que é o nosso provedor. Muito bem. Então, a gente tem que aprender a viver contente com o que Ele coloca nas nossas mãos, Amém. porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Amém. E a Bíblia diz que Deus abençoa o nosso pão, nossa água, Sim. Ele que põe o alimento na nossa mesa, né? Tem até uma dica em cima disso também, Sim. que hoje em dia muita gente acompanha, por exemplo, no Instagram, lojas ou acompanha pessoas que divulgam produtos. Se você começa a eliminar isso da sua vida, assim, ou acessar menos, Qual a dica? o desejo pelo aquilo também diminui. Como é que é o ditado popular? O que os olhos não veem, O coração não sente. é isso, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de livro. Então, se eu entro numa livraria, eu saio de lá pelo menos com um livro. Se eu não tenho dinheiro para comprar, eu nem passo perto. Então, a mesma coisa para a pessoa. Se a pessoa percebe que está gastando muito com determinado produto... Tira o iFood do celular, né? Mas isso ajuda mesmo. Assim, Ajuda, tira. Comportamento, Que aí você tem que instalar de novo para poder pedir. Você cria uma fricção ali Isso. que dificulta e a pessoa acaba desistindo. Isso é quebra de maus hábitos. Isso é quebra de maus hábitos. Todo hábito que você quer quebrar, você tem que criar uma fricção. Todo hábito que você quer... Fricção, olha. Todo hábito que... Ou uma barreira, enfim. Boa. E todo hábito que você quer manter ou ter, você tira as barreiras, facilita. Então, por exemplo, se você quer alimentar melhor, ao invés de comprar biscoito, comprar pão, compra uma fruta e deixa ali em cima. Outra coisa que eu vi, assim, deixa à vista, né? Exato, deixa Quer ler um livro? Outra coisa que falou, quer ler à noite, arrumou a cama, deixa o livro em cima do travesseiro. Exato. E aí quando você for dormir, o livro aqui, né? Então, vai ter isso oportunidade de ler. ajuda bastante. Então, tirar esses... ou aquelas pessoas que te chamam para ir para lugares que você acaba gastando, fala, Acaba as amizades. Não é acabar, mas você pode pedir um tempo, assim, esse mês eu não posso, por favor, não me chame. Não, isso é verdade. Olha, a gente no início do casamento, não sei, de repente você vai chegar lá, né? Mas no início do casamento a gente saía numa igreja, na segunda igreja que a gente pastoreou, que foi na Central João Friburgo, e a gente estava numa fase diferente da turma que saía, dos presbíteros, porque eles já tinham seus filhos, a gente ainda não tinha filho. A gente ia para o restaurante com eles e a gente dividia o refrigerante, entendeu? O suco.
Aí os meninos pegavam picolé, refrigerante, papapá. Aí depois eles falavam assim, vamos dividir pelos homens. Aí eu falei, não dá, né? Não era ponduragem, que eu não tinha a mesma condição financeira. Aí o que eu passei a fazer? Não sair mais com eles, né? Aí eu digo, opa, você não tá aí mais com a gente? Eu falei, ó, não dá pra mim, não dá, não é o meu momento. Não, mas a gente pode, não, aí eu fico sem graça, né? Então a gente deu uma afastada de sair com eles, porque não dava. Não precisa afastar as amizades, mas assim, chamou pra você e falou, ó, essa saída eu não posso. Essa saída eu não posso. Se quiser fazer uma coisa no parque, um passeio no parque, que é mais barato, aí eu posso. Tomar água da pia, né? Então, e eliminar também ali do Instagram, por exemplo, deixar de seguir algumas coisas, ajuda nessa parte de consumo. Você é menos bombardeado. É igual quando fala você fazer compra com fome, né? Também. Pra fazer compra com fome, compra mais. Você compra mais. Compra? Tudo fica gostoso. E a tendência é você comprar coisa que você não precisa. Não precisa. Você tá com fome, você vai ver um negócio ali que você tá com vontade de comer. Ó, agora. Peguei. Olha, tem outra coisa que a gente queria falar aqui então, que você falou um pouquinho sobre a questão de estabelecer limites. Se a gente vai organizar nossas finanças, a gente precisa desenhar os limites. Você falou de gasto fixo. Na nossa conversa, você falou sobre gastos essenciais, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como é que são esses gastos, como é que deveria ficar. Ele trouxe aqui um parâmetro de não gaste mais do que 90%, né? Ou seja, aqui é para quem está assim, então o dinheiro em conta, que é o seguinte, você não consegue economizar mais, porque de repente o seu salário está baixo, perto das necessidades reais que você tem. Então a gente sabe que algumas faixas salariais, em alguns momentos isso pode acontecer, né? Contudo, você pode chegar a um ambiente financeiro em que talvez você se casa, outra pessoa também trabalha, vocês conseguem viver uma vida mais simples e você vai conseguir guardar mais dinheiro e viver com um patamar bem abaixo. Chegou a falar de 50%. Ou seja, mas dá para viver? Dá. A questão é que quanto mais a gente aumenta o nosso salário, se a gente não cuidar, a gente vai aumentando também as coisas que a gente quer ter. E necessariamente algumas coisas não precisam mudar, né? Eu quero comprar mais roupas. Eu tenho o mesmo corpo, né? Então não vai. Eu quero comprar mais sapatos. Tudo bem, mas eu continuo tendo 2 pés, né? Então, como que é isso? Então fala um pouquinho sobre essa divisão, como é que pode ser um modelo, né? Lógico que cada um vai aplicar a sua necessidade. Bom, você tem os seus gastos essenciais, que é aquilo que você não pode viver sem. Então, luz, água, telefone. Se a pessoa trabalha em casa com algum, por exemplo, com um carro, o carro passa a ser essencial. Então, tudo aquilo que você... E, consequentemente, a gente chama de gasto fixo, porque todo mês tem aquilo. Todo mês você vai ter aquele gasto. Então, esses são os gastos essenciais. O ideal é que seja entre 50% e 60% do valor do seu salário. Salário líquido. Porque o bruto, como tem os descontos, você não vai receber aquilo. Não, explica isso mais um pouquinho. Eu entendo, mas pode ser que tenha alguém que está aí perdido. O que é o bruto, o que é o líquido? Salário bruto é aquele salário que, geralmente, quando você é contratado, é o que eles falam. Então, você vai ganhar R$ 1.400. Exato. Esse é mas o que cai na sua conta... Não é isso. Não é isso. Porque ninguém está roubando ele, não. Não. Isso é normal. É normal, porque você tem ali os descontos do imposto de renda, tem o desconto de... Você fala mal do seu patrão, ele falou que eu ganho 1.400 e está me dando menos. Mas é porque tem isso. Tem esses descontos. Então, quando cai na sua conta, não cai os 1.400 que você falou. Sim, cai um pouquinho menos. Então, é importante você ter essa noção de quanto que cai. Então, quando eu falo de 50% a 60%, entre isso, esse valor do salário líquido. Lá em casa, a gente vive com 55%. O essencial. 5. O essencial. Do restante, o que sobra ali de 30%, de 40%, mas vamos pegar que seja 60%, né? O essencial. Então, os 40% que sobra vão ser 10% você gastar com o que você quiser. A gente chama isso de dinheiro da diversão. Que é um dinheiro sem culpa. Você vai gastar com as roupas, vai gastar com sapatos, vai gastar com churrasco. É o dinheiro sem culpa e o dinheiro limitador. Porque tem gente que gasta 30% sem culpa. Não. Tem gente que não tem culpa. Quando a gente vai limitador também. Quando a gente vai falar com o pessoal, a gente fala assim, você pode gastar com o que você quiser, desde que esteja no seu plano. Sim. Você tem que planejar para aquilo. O problema é você não planejar. Então a gente não tenta... desestimular a pessoa a querer sair ou querer comprar um sapato. Por exemplo, a minha mãe... Pode acumular
meses? Pode. Pode ficar aqui, 2 meses sem gastar isso, para que no terceiro mês a gente extrapole. Lá em casa a gente reserva 5% para a educação, que a gente chama assim de livro, cursos, etc. Os 5% às vezes não dá para comprar um curso, o curso é caro, então a gente vai acumulando e aí compra o curso. Então esses 10% é importante para isso, os 30% que sobra, aí é para os seus objetivos. Então você vai colocar investimentos, dependendo, obviamente, do seu objetivo. Quer comprar um carro? Sim. Então, entra nesses 30%, aí você vai ter essa fase de acúmulo. Você vai acumulando. E dos 30%, eu recomendo pelo menos 10% para aposentadoria, mesmo que a pessoa tenha aposentadoria pública. Sim. Eu recomendo uma reserva ali que você vai acumulando para quando você aposentar. Investimento, uma previdência, o que ela achar que é interessante. Exatamente. Então, dos 30% ali, que sobram uns 20% para os objetivos. Mas calma aí, a gente é crente. Onde entrou o dízimo nisso aí? O dízimo você entra antes. É essencial. Não. Não. Antes da divisão. Então já ficou bom. Porque é a premissa. Na Bíblia fala que é a premissa. Então você separa os 10%, os 90% que sobra você considera 100 de novo. E aí faz a distribuição. É isso mesmo. A Bíblia, o que a gente entrega ao Senhor, a ideia era de primícias, ou seja, os primeiros frutos. Né? Então, certíssimo. Porque tem gente que fala assim comigo, cara, sabe por que eu não dei o dízimo, pastor? Por quê? Porque não sobrou. Eu falei, mas tá errado, velho. Não é da sobra. Não. E a gente tem testemunhos interessantes de pessoas que, tipo assim, vivendo situações difíceis financeiras e elas não deixavam de dar. Uma senhora que eu visitava, levava a Santa Ceia para ela, às vezes eu ia na casa dela para dar a Santa Ceia e ela me entregava o dízimo. Só que a igreja ajudava ela com cesta básica, pagava a conta de luz dela, pagava o táxi para ir no hospital e os remédios dela. Quando juntava tudo, ela recebia mais da igreja do que o dízimo dela. Só que ela nunca falou assim, vamos fazer o seguinte, abate aqui o meu dízimo, né, que vocês me ajudam menos. Ainda bem que ela nunca fez isso, porque ela estava entregando a Deus e Deus levantou um meio para cuidar dela. E nesse caso foi a própria igreja, Exato. Mas poderia vir de outras fontes. Então a gente crê que é o Senhor que cuida da gente. Exatamente. E por isso a gente o obedece nisso, né? E a gente sabe que ele vai cuidar das nossas necessidades. Né? Então você vai tirar. Então o dízimo sai nas primícias. Exato. Então, você ganhou 1.000. Então você tem agora 900. E 900 é o 100% novo que você tem para fazer essa administração do essencial. Que alguém diz assim, poxa, mas 50%, 60%? Mas aqui é essencial. Ou seja, aquilo que precisa ter na sua vida. As outras coisas você consegue cortar. Então, eu não vou deixar de comer. Exato. Mas eu posso deixar de comer certos alimentos mais caros, deixar de ir a certos lugares que vai ficar mais caro para mim. Eu posso mudar isso. Então, eu vou no restaurante, facilmente com a minha família, fica mais de R$100. Qualquer restaurante. Né? Agora, R$100, bem escolhidinho, você faz algumas refeições em casa, né? Algumas refeições. Nem toda família, infelizmente, vai conseguir essa divisão. Sim. Esse seria, assim, o objetivo. O objetivo. Então, inicialmente, talvez ela não consiga. Ou porque não tem realmente um salário de 1.300, não vai conseguir. Não ou porque percebeu que gasta realmente demais ali com o essencial, talvez precise cortar, ou considera muita coisa essencial e precisa cortar algumas coisas. Isso é com o tempo. Você não vai conseguir, a família não vai conseguir sentar, botar o plano ali e falar, não, a partir de mês que vem vai ser 60%. Não vai, tem que ser aos poucos. Então, se percebe que gasta 90%, no mês seguinte tenta 80%. Até vai diminuindo até chegar a 60%. E essas reservas é até bom para a pessoa não ficar pão dura, né, Aline? Porque senão a pessoa talvez não gasta mal, não gasta errado, mas vira pão dura também. Tem um dó de gastar. Você tem dó de gastar? Não tenho, não. Tem, não. No Crown, ele mostra, que é o curso de Finanças Bíblicas, ele mostra um princípio bíblico que eu acho muito bacana, que é, você recebe, Deus dá para você, você é generoso e aí Deus multiplica de novo. É um ciclo, né? Eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia nos incentiva a ser generoso. Sim. Não é, a gente não faz o controle financeiro, não é para ser pão duro, não é para ficar retendo as coisas. É para abençoar outras pessoas. Eu até li um versículo aqui antes de começar que diz que o generoso, ele compartilha e ele vê a sua riqueza aumentando. E já tem aquele
ganancioso, avarento, que segura o seu dinheiro e ele só vai empobrecendo. Então, como é que essa dinâmica muda? Numa das nossas reuniões, um presbítero falou uma coisa muito interessante. Vou honrar o nome dele aqui, presbítero Israel. Porque ele falou assim, nós colhemos para poder replantar. Aí ele falou que a ideia é porque a gente sempre fala, né? Não, porque o que você planta, você colhe. E fica parecendo uma coisa muito assim, nossa, mas ele falou assim, mas nós colhemos para replantar. E se você for pensar isso numa figura que Deus nos deu, que é a natureza, você pega lá, você tem uma árvore, poxa, deu um monte de fruto, e você replanta, gente, daqui a uns anos, isso aí você não vai ter, não vai dar conta. Quem já teve um pé de manga em casa, eu já tive, você não dá conta de chupar todas as mangas. Você tem que compartilhar, né, para as pessoas. E se você resolver falar que não vou sair plantando umas sementes de manga, aí pronto. Aí você vai alimentar a cidade inteira. Exato. Então, recursos financeiros funcionam assim também. Funciona assim também. Porque Paulo, quando vai falar aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. E aquele que semeia muito, colhe muito. E é nessa dinâmica. É investir em lugares certos, né? Então, vamos falar sobre essa divisão de valores, né? Como que a pessoa pode chegar a esse ponto de fração ideal. Então, a pessoa tem um salário que não comporta isso. Okay. O que ela deveria fazer para organizar? Ela vai se restringir ao máximo a vida toda? Como é que seria uma orientação para ela? Não precisa restringir. Então, assim, se o seu salário não comporta essa divisão, você pode manter com o salário que você tem ali sendo o essencial, e aí buscar talvez uma renda extra, e essa renda extra passa a ser o que você vai investir. Então, para os seus objetivos, uma reserva de emergência, para a aposentadoria. Então, até você ter, ou até mesmo um investimento em você mesmo. Então, como eu falei, eu gosto de ler, e foi da leitura que eu desenvolvi muitas habilidades no trabalho. E a partir daí, eu fui ganhando promoções, fui tendo trabalhos melhores, fui tendo ofertas melhores. Então, a pessoa pode buscar isso também. Planejar um crescimento. Planejar novas fontes. Então, no começo, você pega... Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com renda extra. Eu tinha um emprego e eu virava à noite programando para outras pessoas para ter uma renda extra. E essa renda extra eu ia investindo. Via de regra, toda vez que você vê uma pessoa bem-sucedida, em que as pessoas falam assim, nossa, né? Que vida. Tem um passado de muita luta, né? A gente tem testemunhos toda hora de gente assim, de como que as pessoas, em momentos mais difíceis da vida, fizeram um monte de coisa, até que chega um momento que isso vira dinheiro, né? A nossa experiência... Isso é importante, a pessoa ter consciência que é um momento. Sim. Então, por exemplo, quando eu fazia lá a renda extra, eu sabia que eu estava solteiro também, era mais fácil, eu sabia que era um momento. Quando eu saí desse momento, eu falei, não, agora eu estou pronto para namorar, para procurar uma esposa. Eu tive esse Olha a dica, hein? Olha a dica. Então, você que é solteiro, vai trabalhar, cara. Vai ganhar dinheiro. Tem uns caras que querem arranjar namorado sem trabalhar. Aí fala assim, não, mas é só peso. Mas você acha que ela quer namorar um pé rapaz? Não dá, ué. Né? E aí, pouco tempo depois, eu conheci a Aline. Tá vendo? Olha só. Foi até um plano que eu dividi com Deus. Então, assim, eu orei e falei, obviamente a gente fala, mas é Deus quem manda. Sim. Mas o meu plano era, eu ia trabalhar fazendo essas horas extras, fazendo freelance por um certo período. Quando eu decidi terminar esse período, eu falei, agora Deus, estou pronto para casar, eu posso procurar uma namorada. É lógico, cada um tem um perfil. Você pode ver que o Léo, ele assim, é organizado, ele organiza a oração, né? Ele chega assim com tudo bem esquematizado, mas independentemente, todo mundo faz isso de alguma maneira. Sim. Então, por exemplo, a pessoa que gasta o seu dinheiro, ela tem algum planejamento na cabeça dela. Só que, como você falou, às vezes a conta não fecha. Porque ele fala 3 mais 3, mais 4, mais 7, mais 9, mais 12, mais 13, mais 20, deve dar 80. Aí quando viu, passou. Né? É igual quem vai fazer uma comida lá, vai esquentar o leite. Não, só vou ali rapidinho. Aí quando você volta, já entornou. Então você ter o time é difícil. Então quando você começa a programar, a se conscientizar, isso funciona com o tempo também. Sim. Né? Todo dia você tem aí que administrar as horas que você está acordado. Né? Em torno de 16, 17 horas você está acordado. Então como é que você administra esse tempo?
Então tem gente que também tem planos. Ó, vou trabalhar tanto tempo, vou acordar, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas a maioria das pessoas faz uma divisão mais ou menos e vai indo. E às vezes fala assim, não me sobra tempo, porque também falta planejamento. Então, o planejamento vai ajudar em muitas outras coisas, né? Você tem que ter a ciência do que, assim, ter o conhecimento daquilo que você está gastando e ter o planejamento em cima disso. Muito bom. Então, devemos nos tornar, né, conscientes de como é o nosso orçamento. Devemos ter disposição para pensar em novas ideias e abrir a mente e trabalhar. Exato. Porque se não trabalhar, não tem nada. Tem uma frase atribuída ao Einstein, que fala assim, você não vai conseguir resolver os problemas com os pensamentos que geraram ele. Você tem que ter pensamentos novos, valores novos, princípios novos para poder resolver os problemas. Muito bom, muito bom. Bom, e assim a gente está encerrando esse momento, mas a gente vai trabalhar um tema importantíssimo em seguida, tá? Que é como lidar com as dívidas. Ou seja, alguém que não conseguiu se organizar, alguém que se embolou, achou que o cartão era a extensão, né? E a gente depois, não sei se a gente vai conseguir falar também, o cartão pode ser usado de uma maneira correta. Se você usar o cartão direitinho, você vai ter um relatório todo mês de quanto você gastou, onde você gastou. Mas cada um tem que saber dos seus limites, porque tem gente que um cartão na mão Não tem informação. é um problema, né? Então, a gente vai para esse tema agora no próximo programa e você vai poder participar com a gente. Continue assistindo a gente, porque a cada semana nós temos um episódio incrível para poder abençoar a sua casa e te ajudar a construir e tatuar para a sua vida. Siga a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, e deixe seus comentários, e assim você